Bom dia a todos e todas. Declaro aberta a 80ª, 59ª sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública. Queria começar agradecendo a hospitalidade e a recepção aqui dos colegas da Regional Santana, que nos recepcionaram mais uma vez com um café da manhã. Hoje a gente tem bastante gente inscrita no momento aberto, então vou iniciar aqui. Nós temos duas atas para aprovar de duas sessões anteriores, da 80ª, 57ª sessão e 80ª, 58ª sessão ordinária. Alguém tem alguma observação? Algum conselheiro tem alguma observação sobre essas sessões? Então, as atas estão aprovadas. A gente também não tem nenhuma comunicação da presidência. Então, iniciando aqui com as comunicações, numa comunicação da secretaria, desculpa. Iniciando com as comunicações da presidência, só um minutinho que a minha internet está não funcionando. Só um minutinho que eu preciso da minha internet. Ô, meu pai do céu. Espera aí. É conselho alguma coisa. Foi. Tá bom, obrigada. Bom, eu vou começar então falando um pouco a respeito das comunicações da presidência, justificando a ausência da Defensora Pública Geral, que está em Brasília. Ela foi a Brasília ontem participar primeiro de uma audiência pública convocada pelo ministro Dino sobre as concessionárias de serviço funerário da cidade de São Paulo, e posteriormente teve agenda na Câmara dos Deputados, por isso que ela não está presente aqui na sessão hoje. Também, nessa semana, na segunda-feira, nós duas, né, a Defensora Pública Geral e eu, estivemos no Palácio dos Bandeirantes, conversando com o secretário de Assuntos de Projetos Especiais, secretário Afif Domingues. Nós, também, nessa semana, na quarta-feira, tivemos a reunião dos coordenadores, na quarta e na quinta-feira. Na quarta-feira, na parte da tarde, na quinta-feira, na parte da manhã. Na reunião, nós pudemos explicar aos coordenadores o novo regramento dos estagiários, também a questão do parcelamento das férias da licença-prêmio, e ainda também tratamos de assuntos da CTI, assuntos da assessoria criminal, especialmente o juízo de garantias, a nova sistemática de pagamento de perícias. Então, muitos assuntos, foi uma reunião bastante produtiva. Queria agradecer desde já a presença de todos os coordenadores e coordenadoras que estiveram conosco nesses 2 dias. Nós, essa semana, também tivemos a Defensora Pública Geral, com o assessor de convênios, participou de uma reunião com o Corregedor-Geral de Justiça sobre a viabilidade de implantação de perícias telepresenciais pelo IMESC. Também participaram, ainda na segunda-feira, a Defensora Pública Geral participou virtualmente do primeiro Congresso Internacional de Direito do Turismo na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a convite da professora Cláudia Lima Marques. Ontem, na parte da noite, eu e a chefe de gabinete, a doutora Amanda Polasso, nós estivemos na festa, na celebração de Natal do Fundo Social, no Palácio do Governo, no Palácio dos Bandeirantes, né, também, que o evento foi presidido pelo governador e pela primeira-dama. Tivemos também, nessa semana, mais uma reunião do Comitê de Acessibilidade, tivemos a reunião virtual com o NEIDPED, a terceira subdefensoria, sobre a desinstitucionalização de pacientes, e tivemos ainda a participação da assessoria extrajudicial na reunião sobre política nacional de tratamento adequado de soluções consensuais e conflitos. Também queria tratar um pouco sobre os assuntos legislativos da semana. Essa semana a gente teve uma semana bastante conturbada, com a apresentação da PEC 45 por parte do governo federal. Nesse momento, a PEC está na presidência da Câmara dos Deputados, ela pode vir a ser apresentada na semana que vem para votação. Hoje existem 2 possibilidades dela ser colocada em votação, e depois teria que esperar 10 sessões para que ela pudesse ser votada, ou que ela
que o presidente aglutine essa PEC com alguma outra PEC que já está em andamento, e aí ela já poderia ser colocada em votação imediatamente. Na próxima semana, houve uma convocação do CONDEG para todos os defensores e defensoras públicas gerais, então a defensora pública geral estará em Brasília a partir de terça-feira de manhã para acompanhar toda essa tramitação e o andar da tramitação dessa PEC. Ontem ainda, o próprio Senado fez uma nota técnica a respeito da PEC, sobre os seus efeitos na hipótese de aprovação, concluindo no sentido de que uma eventual aprovação da PEC só traria efeitos a partir do momento da aprovação de uma lei complementar federal que abrangisse aí todas as carreiras em relação às parcelas indenizatórias. Mas claro que, enfim, é uma nota técnica, isso tudo teria que ser analisado, mas foi essa sinalização dada por parte do Senado. Com relação ainda ao projeto de lei 4015, que é o projeto que trata a respeito da atividade de risco, após esforços das defensorias públicas gerais, das associações de defensoras e defensores públicos, as lideranças apresentaram emenda no sentido de incluir a defensoria pública como atividade de risco. Em razão dessa emenda, a sessão foi suspensa pelo presidente da Câmara dos Deputados. Essa suspensão agora, para o processo retornar à pauta, seria apenas para votação das emendas, já que o texto principal já foi aprovado. Então, na semana que vem também, a Defensora Pública Geral continuará acompanhando essa tramitação. Na próxima semana, ainda também, na quarta-feira, no dia 12, nós teremos a retomada do julgamento da ADI 5644, que trata da lei que estabelece aí os 40% do FAJ, do Fundo de Assistência Judiciária, para o custeio da assistência suplementar. Nessa ADI, até o momento, nós temos 3 votos favoráveis à Defensoria, 2 votos contrários. Faltam 2 ministros a votar, o ministro Luiz Fux e o ministro Gilmar Mendes. O processo estava com vista para o ministro Gilmar Mendes, foi ele que pediu a inclusão na pauta. Nós também estaremos lá para acompanhar esse julgamento, estamos junto com a ANADEP, que é a autora da ação, a Defensoria Pública Geral é amigos nesse processo. Nós estamos elaborando memoriais para conversar com os ministros e monitorando esse julgamento. Acho que essas eram as comunicações da presidência. Nós temos bastante gente no momento aberto, então nós vamos começar com o momento aberto presencial, que está na Boa Vista 200, que é o usuário da Defensoria Pública, senhor Luiz Cornélio da Silva. Bom dia, com a palavra. Doutora Bruna, o senhor Luiz não retornou do atendimento que ele está tendo com o GAI no 150. Ok, obrigada. Bom, caso ele retorne, então, até o final do momento aberto, a gente retoma a palavra a ele. Então, eu vou começar com as pessoas que estão aqui na unidade de Santana. O primeiro inscrito é o defensor público coordenador da Regional Norte-Oeste, doutor Paulo André Costa Carvalho Matos. Bom dia, com a palavra. Excelentíssimos senhores conselheiros, prezados presentes, farei uma fala bastante curta. Quero dizer que, após um momento inicial de frio na barriga, quando eu fiquei sabendo da sessão aqui, todo mundo quer receber bem as pessoas, né? Passado o frio na barriga, é com muita felicidade que a Regional Norte-Oeste e que a Unidade de Santana os recebe nessa data. Eu vejo aqui um conselho plural. A Defensoria Pública hoje tem um conselho plural, mas esse conselho plural tem um ponto de unanimidade, que é a cordialidade, a eficiência e a dedicação de Vossas Excelências. A minha fala realmente é muito mais de agradecimento. Acho que a Unidade de Santana demandou de vocês
nesse ano, bastante coisa. Eu falei com muitos de vocês e sempre recebi uma devolutiva muito pronta. Todos os conselheiros de todas as matizes políticas sempre nos responderam com uma educação ímpar. Eu sei o quanto está aí, consome da vida pessoal de vocês, quanto isso é difícil. E eu venho aqui agradecer. A Defensoria Pública fica muito feliz de poder contar com vocês e a gente fica muito feliz de recebê-los aqui hoje. Mas, como ninguém também aproveita esse tempo para não fazer pedido, tem pedido, né? Preciso falar de duas coisas. Duas coisas que não são excludentes, em que pese muita gente tente fazê-las parecer assim. Eu vejo aqui a Geni, nossa delegada, uma liderança da luta pela moradia. Eu queria chamar a atenção desse conselho para um problema muito importante da Regional Norte-Oeste, muito importante da Unidade de Santana, que é a questão das ocupações coletivas, da luta pela habitação. Acho que a Defensoria Pública precisa, nas próximas expansões e nas suas deliberações, pensar sobre isso, pensar na necessidade de alguém especializado, alguém capacitado. É uma área técnica bastante complexa, politicamente complexa, e acho que isso é um tema que nos aflige. E o segundo tema, e eu acho que a doutora Bruna já falou e vai permear a fala de todos vocês, é a questão da PEC 45. Como servidor público, como membro dessa instituição, como defensor público, com muito orgulho, não dá para eu encerrar minha fala sem falar disso. Acho que é um momento delicado, acho que é importante que vocês sigam na nossa luta por uma defensoria sólida, forte. Ela só vai acontecer com uma paridade com os demais órgãos do sistema de justiça, e não só uma paridade no pior cenário, né? A gente tem que lutar por uma paridade no melhor cenário. Se antes eu vim aqui pedir que essa paridade não fosse só na normativa constitucional, eu acho essencial que a gente tenha uma paridade normativa, mas eu ia falar que a gente precisa de uma paridade também em termos práticos. Hoje me preocupa, inclusive com a questão da atividade de risco e tudo mais, que a gente perca, inclusive, a paridade normativa. Então, a gente vive um momento delicado e eu peço que vocês também continuem trabalhando e tendo esse norte da nossa valorização, da defensoria pública forte, porque só uma defensoria forte, só uma paridade entre acusação e defesa garante o atendimento eficiente para a população que necessita dos nossos serviços, que eu acho que é o objetivo de todos nós. Muito obrigado, que tenham um bom trabalho, desejo que seja uma sessão muito produtiva. Bom dia. Muito obrigada, Paulo. Eu já tenho uma longa história de trabalho com o Paulo, afinal de contas, eu fui coordenadora de uma das unidades da Regional durante muitos anos, mas o Paulo sempre é uma pessoa muito cordial e muito habilidosa na condução aqui da Regional, então também queria aproveitar que ele nos parabenizou e nos agradeceu para parabenizar e agradecer ele pelo trabalho que ele tem feito durante todos esses anos à frente da Regional Norte-Oeste. O próximo inscrito é o representante do Instituto Terra e Trabalho e Cidadania, ITCC, a senhora Heloísa de Freitas Magalhães Rodrigues. Bom dia, com a palavra. Bom dia a todos. Eu sou Heloísa Freitas, sou cientista social e trabalho com atendimento direto a mulheres migrantes privadas de liberdade e sobreviventes do cárcere. Estou aqui hoje representando a sociedade civil e representando principalmente as mulheres que eu atendo dentro das unidades prisionais, para defender que o cargo de assistente técnico 4 seja alocado para a política Mães em Cárcere, porque a gente percebe como o atendimento direto às mulheres ele é um pilar essencial para que elas tenham, de fato, seus direitos garantidos. Quando a gente está dentro da unidade, é totalmente diferente esse contato com as mulheres. Então, a defensoria ela tem que ter cara de gente, tem que ter rosto de pessoa. A pessoa atendida ela tem que entender o que é a defensoria, o que a defensoria faz e criar esse vínculo de confiança. Porque quando a violação de direitos é muito grave, essas mulheres não escrevem no questionário, elas não falam com ninguém, elas cochicham no ouvido de quem está ali atendendo. Então, criar esse cargo de uma pessoa que vai pensar de forma estratégica esse atendimento, que vai conectar os diversos atores necessários para garantir o direito à maternidade, o direito à convivência familiar, e para que esses vínculos não se rompam de vez com a destituição
do poder familiar, é necessário que tenha atendimento. Não é por meio de um papel que isso vai dar certo. A gente sabe muito bem como funciona a administração das unidades prisionais, então o que for muito grave não vai sair de lá com um papel. É necessário ter atendimento constante, é necessário ter atendimento especializado e pensado para essas mulheres. E não só esse atendimento pelo atendimento, mas pensar o antes, durante e depois. Então, é necessário preparar esse atendimento, conversar com essas mulheres e trazer uma devolutiva. Porque é cruel perceber quando a mãe não sabe o que está sendo feito no seu caso. A defensoria pode até atuando, mas se ela não sabe, ela continua sofrendo e muito. Porque o tempo do processo, o tempo da unidade prisional, não é o mesmo do tempo da necessidade das crianças, da manutenção desses vínculos. As mulheres, mesmo que privadas de liberdade ou ainda em prisão domiciliar, elas seguem cuidando dos seus filhos. E aqui eu falo também pelas mulheres migrantes, que elas exercem a maternidade transnacional, mesmo que elas não estejam perto dos seus filhos. Então, é necessário ter essa pessoa que vai ser referência para as mulheres, para os funcionários das unidades prisionais e das fundações Casa também, porque aqui a gente sabe muito bem como é importante ter essa relação para garantir que o atendimento seja válido, que os encaminhamentos aconteçam, não só entre defensores e servidores da defensoria, com os funcionários das unidades, mas também com vários outros atores que são muito importantes para garantir o direito das mulheres e das crianças. Então, quando eu falo de imigrantes, eu estou falando de ter essa pessoa que vai ser referência de contato com embaixadas, com consulados, Polícia Federal, e aí vai todos os órgãos da infância. Então, não é possível pensar nesse atendimento sem ter essa pessoa de referência e sem ter uma equipe que vai apoiar essa pessoa nesse trabalho também. A gente também fala sobre a importância de ter essa pessoa como uma pessoa que vai reproduzir esse conhecimento e essas vozes. Então, essa pessoa vai treinar os estagiários, vai conversar com os defensores, vai ter um ponto focal. E é de extrema necessidade e importância, até porque os dados demonstram que mais da metade das mulheres presas são mães. Então, garantir esse cargo para a política Mães em Cárcere é atingir as mulheres privadas de liberdade e muitas, muitas crianças que estão em casa precisando de suas mães. Bom, é basicamente isso que eu tenho para falar e eu espero muito que dê certo, porque nós estamos gritando por ajuda, precisamos muito disso. Obrigada. Muito obrigada, senhora Heloísa. De fato, o projeto do Mães em Cárcere é bastante importante. A gente tem tentado aprimorar os serviços desde que assumimos aqui a gestão. E o processo está em discussão aqui no Conselho, está com vista para a terceira Subdefensoria Pública Geral, e tenho certeza que chegaremos aqui a um termo que seja o melhor possível para esse atendimento que é tão importante para a população. Próximo inscrito é o representante da Associação dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado, a senhora Cristina Pereira de Oliveira. Bom dia, com a palavra. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Iniciamos nossa fala em mais uma sessão descentralizada do Conselho Superior, agradecendo a todas e todos que participaram da organização deste momento. Estamos felizes em voltarmos à unidade de Santana. A ASDEPESP esteve aqui por diversos momentos ao longo de sua história, desenvolvendo várias ações por melhores condições de trabalho. É sempre gratificante relembrarmos estes momentos. Gostaríamos de registrar nossos parabéns a toda a equipe pelo trabalho desenvolvido nesta unidade, que realiza muitos atendimentos em prol da população mais vulnerável. Destacamos que nesta quarta-feira, dia 4, demos prosseguimento à discussão sobre a política institucional de monitoramento de risco e proteção que tramita neste colegiado. Nos reunimos com o defensor Rafael Negreiros, a APADEP, a Ouvidoria Geral e a Corregedoria Geral. Este é um tema complexo, que demanda discussões aprofundadas, tendo por objetivo a construção coletiva de um protocolo que possibilite o aprimoramento do atendimento nas unidades em relação aos casos complexos e também a prevenção de riscos pessoais e institucionais em atuações externas.
A ASDEPESP está acompanhando a entrega dos novos notebooks pela instituição. Reconhecemos o aprimoramento ocorrido com o novo convênio em relação à contratação do seguro. No entanto, conforme comunicados anteriores, reforçamos nosso pedido para que as licenças do Microsoft Office disponibilizado às servidoras sejam as mesmas que são fornecidas aos defensores e defensores, da mesma maneira em que ocorreu com a configuração dos laptops. A limitação da atual licença dos servidores e servidoras permite que sejam utilizados somente os aplicativos disponibilizados na web. Ou seja, o trabalho de arquivos de texto e extensas planilhas no Excel, que fazem parte do dia a dia de quase todas e todos do quadro de apoio, se não todos, fica muito prejudicado dada a limitação do manuseio apenas no navegador, o que não ocorre nas licenças concedidas aos membros e membras para a utilização dos aplicativos dos respectivos programas. Tal alteração será de grande valia e acarretará no aumento da produtividade e eficiência de todas e todos. Estamos ansiosos pela cerimônia de entrega do Prêmio Justiça para Todos, Josefina Bacarista 2024, que acontece nos próximos dias 9 e 10 de dezembro. Será mais um momento especial de celebração das diversas práticas desenvolvidas na instituição em busca da construção de uma sociedade mais democrática, justa e solidária. Manifestamos mais uma vez nossos parabéns a todas as 49 iniciativas que participaram dessa edição, aos premiados e premiadas, em especial nossos associados e associadas, a Luísa Aparecida de Barros, Gabriel Fernando Antunes Passerotti, Wilson Gonçalves Barcelos Júnior, Cristina Fumício Gano Nagai e Pamela Costa de Assis. Para a ASDEPESP, é um orgulho imenso participarmos da organização desta premiação junto aos demais parceiros desde a sua primeira edição. E por falar em comemoração, neste sábado teremos a nossa festa de confraternização, que acontece a partir das 21 horas no Galpão Cabaré, na Vila Leopoldina. Vamos celebrar o ano de 2024, brindar e compartilhar momentos de afeto e laços de amizade. Esperamos nossos associados e associadas com muita alegria. Uma ótima sexta-feira a todos e todas. Boa reunião aqui ao Conselho Superior. Obrigada. Muito obrigada, Cristina. Acho que essa questão das licenças vem sendo tratada já em várias discussões orçamentárias, até em razão do custo que isso representa para a Defensoria, e a gente pode retomar essa discussão quando for o momento de renovação do contrato. Próximo inscrito, representante do Centro de Defesa dos Direitos da Criança, a senhora Lucélia Maria da Silva. Bom dia, com a palavra. Bom dia, queria agradecer o espaço, né, de vez e voz aqui, enquanto sociedade civil, enquanto movimento social. Eu sou do SEDECA Sapopemba, também sou voluntária da Ampará, então me sinto representando também a Ampará aqui junto a vocês. Queria dizer da importância, né, do cargo de assistente técnico para a política Mães em Cárcere. É um trabalho que a gente vem acompanhando já há quase um ano. No último ano eu estive presente na importância de se fortalecer esse espaço, então deixar que enquanto movimento, né, demarcar a importância desse profissional, olhar para esse público, para esse atendimento, como foi dito aqui, eu me senti muito contemplada na fala da primeira colega, né, da importância da gente olhar para essa população. A gente sabe que a Defensoria, por mais, né, amplitude que ela venha buscando e venha trazendo, ainda é de pouco alcance dessa população, e a gente sabe também que a importância, né, onde envolve criança e adolescente, a prioridade é absoluta. Então, para nós, a importância de garantir, né, esse profissional nesse espaço, garantir, a gente vive em meio a essa sociedade, uma política de encarceramento, e essas crianças, elas acabam sendo destituídas, encaminhadas, que podemos considerar uma política de encarceramento também, né, e não saber da sua história, não ter acesso à convivência familiar, né, e ter seus laços fortalecidos, isso é muito prejudicial. A gente sabe o quanto que isso reflete, né. Eu acho que fica aqui a minha manifestação enquanto movimento, enquanto pessoa, enquanto sociedade civil,
Mas eu também queria ressaltar que os documentos, né, e de denúncias, a gente teve aí recentemente o relatório do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, que aponta, inclusive, as violências, violações, em relação a esse público, né, gestante, lactante, que está presente dentro do sistema carcerário. Então, convido aí a gente a olhar para esse documento, né, em que chama e destaca várias questões dentro da cidade, dentro do estado de São Paulo, e que nos faz aí pensar e movimentar políticas em relação também a esse público carcerário, porque a gente sabe a questão de gênero, como que funciona dentro da nossa sociedade, né? Então, acho que é importante. E aí eu queria só trazer uma reflexão aqui, só compartilhando com vocês, quando eu adentrei, né, nessa área do trabalho com a infância e juventude no Brás, chegando para conversar com os defensores, e aí tinha, na época era o Flávio Fraceto, o coordenador, né, e tinha um quadro lá, e eu sempre tudo que me move, eu penso nesse texto que eu vi, e que desse quadro, que eu nem sei se ainda está lá, mas eu acho que quem é de longa data, como eu, vai lembrar. Estava escrito assim: se não vejo na criança uma criança, é porque alguém a violentou antes, e o que vejo é o que sobrou de tudo que lhe foi tirado. Essa que vejo na rua, sem pai, sem mãe, sem casa, cama e comida, essa que vive a solidão das noites, sem gente por perto, é um grito, é um espanto. Diante dela, o mundo deveria parar para começar um novo encontro, porque a criança é o princípio sem fim, e o seu fim é o fim de todos nós. Então, acho que é do Betinho, né, esse trecho, e ele retrata muito, para mim, ele transmite tudo isso que a gente está falando aqui, da importância de se olhar para essas infâncias, para essas crianças, para essas vidas geradas, né, ainda assim, dentro do sistema carcerário, para garantir, né, garantir direito, garantir acesso, enfim, e garantir o futuro aí da nossa sociedade. Eu agradeço, acho que é isso. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Lucélia. Como a gente já tinha falado, na fala da senhora Heloísa, esse processo é discussão, e a gente vamos trabalhar para que tenha a melhor solução para essa política. Próximo inscrito é o defensor público coordenador do Núcleo Especializado dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência, Dr. Carlos Henrique Aciron Loureiro. Bom dia, com a palavra. Excelentíssima senhora primeira subdefensora pública geral, doutora Bruna Simões, presidente em exercício deste Conselho Superior, excelentíssimas defensoras e defensores públicos, conselheiros natos e eleitos, colegas defensores e defensoras, senhoras e senhores, bom dia. No dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, foi protocolada neste Conselho uma proposta de política de cuidados para pessoas, para defensores, servidores e usuários com deficiência. Esta política foi elaborada de forma dialógica com a administração superior, com as associações de defensores e servidores, e teve como foco, a partir de experiências das outras instituições do sistema de justiça, especialmente das outras defensorias públicas, promover adaptações nos serviços e nas estruturas, e promover soluções em relação a apoios e suportes aos defensores e servidores nas suas jornadas de trabalho.
entre outras medidas de apoio e ações afirmativas. Essa proposta que foi construída dialogicamente, no entanto, o NIDPED vem a público solicitar a esse conselho atenção para que esse diálogo continue, e a gente se coloca à disposição dos senhores conselheiros, né, para que esse diálogo continue, e inclusive roga para que a administração superior, junto com as associações, tanto de defensores quanto de servidores, criem um censo a partir do qual os defensores e servidores e suas famílias com deficiência possam participar também do processo de construção dessa política, porque a participação social, em particular em relação às pessoas com deficiência, é altamente sensível, já que, historicamente, elas sempre foram desqualificadas. Então, a oportunidade de decidir o próprio destino é muito importante. De maneira que a proposta que veio acompanhada do pedido de construção de uma política especial de cuidados, ela não é um ponto final. Na realidade, é um marco inicial a partir do qual este conselho haverá de produzir uma política de cuidados inclusiva e acessível. Mas por que uma política de cuidados? A partir das leis de as pessoas, os públicos de pessoas vulneráveis passaram a ter acesso ao serviço público, né? Inclusive as pessoas com deficiência. Porém, não é suficiente promover acesso às pessoas com deficiência ao serviço público, assim como não é suficiente também promover acesso aos outros públicos vulneráveis. É necessário também promover garantias de permanência. E você só promove a permanência de forma sustentável se você tiver uma política de cuidados. E é por isso que a política de cuidados se justifica, ainda mais porque nós, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, está em atraso. A maioria das instituições do sistema de justiça já tem políticas de cuidados para defensores públicos e servidores e usuários deficientes. A maioria, a grande maioria. Portanto, urge a construção dessa política. Urge. Por fim, nós cremos que a construção dessa política haverá de proporcionar para as futuras gerações, atuais e futuras gerações de defensores e defensoras, uma instituição efetivamente acessível e inclusiva, em que nós possamos superar os obstáculos, desafiar o capacitismo e promover a naturalização do respeito da consideração das capacidades políticas das pessoas com deficiência, que são altamente desqualificadas e têm medo de enfrentar o estigma que a condição de pessoa com deficiência estabelece. Então, assim, nós rogamos ao Conselho Superior que se debruce sobre essa proposta com atenção, para que nós tenhamos realmente uma instituição acessível e inclusiva. Além desse assunto, eu gostaria de deixar registrado que o NEDPED faz coro em relação aos demais núcleos especializados, em relação à manifestação já encaminhada a este Conselho, quanto à alocação dos AT4s para os núcleos especializados, de modo que é importantíssimo que o AT4 seja alocado para o projeto Convive, que é um projeto institucional extraordinariamente importante, que precisa ser prestigiado a todo custo, e o outro AT4 de forma compartilhada em relação a todos os outros núcleos, estabelecido na Secretaria do Conselho. Muito obrigado. Muito obrigada, do Carlos. Acho que a proposta de política de cuidados está sob a relatoria do conselheiro Alan. Nós vamos todos analisar essa política com o maior cuidado e a maior presteza possível, que com certeza é um avanço importante para a Defensoria Pública. Próximo inscrito, o representante do Movimento Dia Lutar em Vencer, senhor Renato de Jesus Santos. Bom dia, com a palavra. Bom dia a todos, senhores, todas as senhoras.
Estou com um pouquinho com a minha enxaqueca um pouco forte. Peço desculpa para vocês, se por um acaso vocês não conseguirem me entender muito bem, tá bom? Mas eu acredito que vai dar certo. Faço parte da Moradia, através da Geni, Lutar em BC, ela me apresentou, né, esse órgão tão esquecido, felizmente. Eu sou coordenador de lá, e assim, morre muita coisa na nossa mão, muita coisa morre na nossa mão. Tanto da parte da criança ao adulto, fica muito na nossa mão, e nós fica muito pesado com tudo isso daí. Mas, de alguma maneira, a gente tenta, de alguma forma, fazer a diferença na vida dessas pessoas. Mesmo não tendo estudo capacitado, né, para atender essas pessoas, né, mesmo não tendo uma linguagem que muito estrangeiro vem, nós tenta, de alguma forma, pega um amigo ali que entende e tal. Então, assim, muitas coisas morrem na nossa mão dentro da moradia. Principalmente quando a polícia ela age mais rápido que a defensoria. Então, o que a gente pede, assim, eu acredito muito em vocês. Vocês são os anjos da nossa vida. Vocês, defensores, vocês são as pessoas que o ser humano quer sempre estar, que vocês sempre estejam do nosso lado, né? São os olhos daquele que não enxerga. Então, assim, às vezes tem muita gente que não entende quando se fala de defensoria, mas a defensoria ela vem para nos resgatar, para nos dar vida dentro da nossa comunidade. E dentro da nossa ocupação, quando às vezes chegam mulheres que são agredidas pelos seus maridos, né, chega pessoas com muitos problemas e a gente faz esse tipo de encaminhamento, às vezes tem aquela dificuldadezinha para chegar a esse retorno um pouco mais rápido, né? Mas de alguma forma a gente tenta ajudar eles, né, para que eles possam seguir um outro caminho. E aí, dona Geni, conseguiu, né, aquele atendimento e tal, sempre nos cobrando e tal, e a gente, de alguma forma, tenta, né, recorrer a vocês, né? Então, assim, a moradia, quando se trata, às vezes, de uma dificuldade, eu percebo o seguinte, que outros órgãos, de alguma maneira, acaba prejudicando vocês, porque eu sei o que vocês fazem. Eu sei tudo que vocês fazem, e tudo que vocês fazem é muito bom para todos nós. Então, assim, não permita outros órgãos, política, de alguma forma, fazer que vocês não fazem, que vocês sabem fazer, que nós acreditamos em vocês. Então, se de alguma forma, se de alguma maneira existir algum tipo de dificuldade, mas converse com o colega do lado, né? É bom trocar uma ideia com o coleguinha ali do lado. O que a gente pode fazer para dentro dessa comunidade? Como que a gente pode olhar? Vocês são representantes da gente, né? Então, nós temos Deus e nós temos vocês como os nossos representantes. Então, é bom dar uma olhadinha com aquele coraçãozinho, porque o que morre na nossa mão, gente, não passa na televisão, mas só a gente sente o que morre na nossa mão. Quando você vê uma reintegração de posse batendo na porta, que chega aquele batalhão assim, ele não pergunta para onde que vai, ele só fala assim, entre os caminhão e se vira. E assim fica a nossa vida e mais um ser humano que fica por aí. E muitas das vezes os estrangeiros, eles chegam no aeroporto, quando eles conseguem atravessar a fronteira aqui para o Brasil e tal, eles só param ali. Só param por ali. Ninguém fala aonde eles vão morar, qual que é a continuidade da vida dessas pessoas. E a continuidade da vida dessas pessoas, muitas das vezes, morre na nossa mão. Então, eu, como coordenador da moradia, eu sei muito bem a importância de vocês. Muito bem. E vocês são seres humanos, vocês têm os problemas de vocês familiares, mas eu acredito que vocês se doam muito para esse tipo de trabalho. Então, que vocês continuem, vocês persistam naquilo que vocês acreditam, mais e mais, e a gente também acredita muito em vocês. Eu estou aqui, o Renato, né, a dona Geni como representante e tal, mas atrás da gente tem muita gente precisando de vocês. Tá bom, gente? Obrigado por tudo, tá? Muito obrigada, senhor Renato. Em meu nome, em nome de toda a Defensoria, a gente agradece as palavras.
Acho que é a nossa função constitucional, o atendimento de toda a população, especialmente nessa situação de vulnerabilidade de moradia, mas mesmo assim a gente agradece demais as palavras do senhor. Próxima inscrita é representante do Movimento de Moradia Lutar e Vencer, senhora Genida Fonseca, bom dia, com a palavra. Bom dia a todos, todas. Meu nome é Geni, sou coordenadora do Movimento Social Lutar e Vencer, sou assistente social e apresento também o movimento aqui na Zona Norte. E antes de algumas falas aqui, eu tenho duas pautas para falar aqui. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar toda a mesa e agradecer todos os defensores. Eu conheci a defensoria através do Dr. William, cheguei até o Dr. Paulo, do Paulo, doutora Thaís, doutora Camila, e foi dando aqui a doutora Renata, doutora Ana, e o que eu quero dizer para vocês, sobre até o que o Renato, pegando um pouco da fala dele, o movimento, ele conheceu a defensoria, e nós somos muito bem atendidos, né? Tivemos um trabalho, tivemos atendimentos, tivemos defensores que ficaram com nós ali dentro da Coab, SEAB, lutando mesmo, fazia reuniões, falava para a gente, ó, o caminho é esse, mas a gente tem que lutar pelo definitivo, e a luta é essa. E a gente fizemos um trabalho, e isso eu queria agradecer aqui a todos esses defensores, o qual tiveram com a gente nessas lutas, e essas lutas, doutor Paulo, talvez você não saiba, porque é tanta coisa, a doutora Camila, a doutora Ana e demais detores que estiveram no passado com a gente, o quanto foi importante. A gente conseguiu um atendimento que a prefeitura dizia que aquela área era da Coab, se é da Coab é do povo, né? E que aquela área nunca seria atendida, que a gente tinha que sair. Tivemos mais de 12 reentregações de posses violentas, muito violenta mesmo, que quando o batalhão chega, ele não pergunta se tem filhos, quem vai, eles querem pôr no caminhão e que termine logo aquela reentregação de posse. E através da defensoria na pandemia, que teve um pedido de entregação de posse na pandemia, teve a suspensão de todas as áreas, e continuou o trabalho. E nesse trabalho a gente conseguimos atender, saindo com bolsa aluguel. A partir de julho agora a gente começou o atendimento, 1.400 mulheres foram atendidas no definitivo. Isso foi produtivo, isso faz parte também desse conselho. E a gente quer que esse conselho continue atendendo de porta aberta, tendo uma política de atendimento para quem tenha encaminhamentos para essas áreas. Eu vi várias pessoas aqui falando da área da criança, área da mulher, e eu acredito que essa área, essa política, ela está em geral, né? Então, acho que a gente agora precisa continuar esse trabalho com os defensores, com os novos defensores, conhecer esse projeto que a gente tem aqui na região e dar um continuamento. O que nós estamos sofrendo agora? Sou uma pessoa que eu falo da defensoria com muita boca aberta, assim, com muita alegria, porque eu fui muito bem atendida. Então, eu quero que esse atendimento continue, porque as nossas famílias foram muito bem atendidas. Então, hoje, eu percebi que a gente tem umas dificuldades, porque dentro do setor da moradia, a gente não trabalha só a moradia, mas a gente também encaminha as mulheres que sofrem violências domésticas e precisa imediatamente ser encaminhada, porque às vezes aquele encaminhamento ele tem que ter uma direção imediata. E se chegar na porta e tiver um papelzinho lá, entra no site, vai ter que marcar, vai ficar difícil, porque aquela mulher, ela precisa imediatamente de ser atendida. A moradia é a mesma coisa. O sistema da moradia o juiz não avisa quando dá uma sentença de morte para as famílias que estão dentro de uma ocupação. E aquela família ela já foi tratada, ela já é cadastrada no CRAS, ela tem encaminhamento que o filho dela tem que estudar, ela tem um encaminhamento, o crescimento dela é estudar, é crescer, trabalhar, para que ela tenha uma vida melhor. Quando a gente faz todo esse trabalho, já falta um minuto, e aí a gente não consegue ter um conselho, não consegue ter um encaminhamento antes disso para fazer esse trabalho junto, chega lá na frente, a gente não espera a sentença abaixo, aí fica tarde para fazer todo esse trabalho que já foi feito.
Então, eu gostaria aqui de deixar o meu pedido como militante, como militante do movimento, agradecendo a todos vocês, conselheiro, não é uma crítica, tá, gente? A gente está pedindo que melhore e continue da forma que era ou melhore mais do que era, porque esse programa não pode falhar, a população precisa de vocês e vocês são nossos representantes. Se não tiver você, como que nós vamos se representar? Se lá fora a política é difícil para pobre, para preto, para mulher negra. Então, é vocês que são os nossos defensores e precisa conhecer a nossa população. E muito obrigada. Muito obrigada, senhora Geni, que é uma ativista na Defensoria Pública. É um prazer recebê-la, senhora, aqui no Conselho, e agradeço as palavras que foram dirigidas a nós todos. Próxima inscrita é a Defensora Pública Coordenadora Auxiliar do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, doutora Rita de Cássia Gandolfo. Bom dia, com a palavra. Bom dia a todas e todos. Eu vou me fazer acompanhar aqui da Gabriela Stable, da Camila Tourinho, que são coordenadoras, respectivamente, do NEIJ e do NESC, porque a gente tem aqui uma fala alinhada, então eu gostaria, inclusive, de... acho que a gente não vai fazer uso dos 15 minutos, estamos as 3 inscritas, mas então que, se passar dos 5, que a gente não seja interrompida, porque vão ser as 3 juntas, tá? A gente tem uma fala conjunta aqui. Excelentíssima presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública, excelentíssimas conselheiras, excelentíssimos conselheiros, estamos aqui representando 3 núcleos especializados que coordenam a política institucional Mães em Cárcere, o NESC, o NEIJ e o NUDEM. E para defender o bom funcionamento e o avanço dessa política, que, para além dos núcleos, atinge a atuação de todos os defensores e defensoras da ponta, toda a carreira. E o que demandou nossa presença física aqui hoje foi a preocupação com os rumos do debate acerca da alocação dos cargos remanescentes de AT4. É imprescindível que um dos cargos seja destinado à política Mães em Cárcere, e tão somente a ela, sem o compartilhamento do cargo com outros núcleos, nem mesmo com os próprios núcleos que coordenam a política, sob pena de desidratação da política institucional, que está em constante avanço e, atualmente, com um aumento considerável da demanda. A gente pode dizer que a destinação desse cargo de AT4 ao Convive é um ponto de consenso entre todos os núcleos especializados. O núcleo de segunda instância e tribunais superiores, inclusive, juntou uma manifestação escrita no processo pertinente, o CEI 2024, 0016-325, na qual pleiteia, no item 3, ao final do texto, um cargo de AT4 para o apoio à política Mães em Cárcere Convive. Dessa forma, havendo consenso de todos os núcleos especializados sobre a destinação de um AT4 ao Convive, e havendo proposta da administração no mesmo sentido, causou-nos estranheza e preocupação o voto do relator, que, inovando, entendeu pela possibilidade de divisão do cargo entre o Convive e mais 4 núcleos, e não bastasse também a política Rede Apoia. Os núcleos que na proposta do relator compartilhariam um cargo de AT4 com o Convive seriam núcleos especializados de cidadania e direitos humanos, e seu projeto Rede Apoia, de promoção e defesa dos direitos das mulheres, situação carcerária, infância e juventude. A proposta, além de ser contrária ao que pleteiam todos os interessados, mostra-se impertinente à medida em que sobrecarrega em um único cargo de AT4 projetos de grande relevância e impacto direto na sociedade civil, como Mães em Cárcere, o Pop Rua e o Rede Apoia. Como se sabe, o projeto Mães em Cárcere atende gestantes e mães privadas de liberdade. Buscamos garantir o direito das mães à prisão domiciliar e à progressão diferenciada. Buscamos garantir que essas gestantes tenham pré-natal adequado no cárcere, que consigam amamentar, que os bebês consigam ser amamentados conforme orienta a OMS, que as mães possam ser ouvidas nos processos de guarda, que possam receber visitas dos seus filhos, que os seus filhos tenham garantido o direito de convivência com a mãe no cárcere,
Buscamos evitar destituições do poder familiar, orientar e dar voz às mães que têm filhos acolhidos e que as famílias sejam acompanhadas pela rede para que tenham condições de cuidado. Ou seja, a política é voltada não só para garantir o direito de mulheres presas e sua dignidade, mas para a proteção integral de crianças e adolescentes, como já foi falado hoje. A política demanda da sociedade civil organizada, que inclusive acompanha o seu andamento e evolução a partir de reuniões periódicas fomentadas pela ouvidoria da Defensoria Pública. A destinação de um cargo de AT4 exclusivo ao Convive é um passo no avanço dessa importante política que, de janeiro a setembro de 2024, já havia atingido 2.274 mulheres, mães e gestantes presas, conforme relatório apresentado na audiência pública realizada no dia 6 de novembro de 2024, audiência pública anual da política que é realizada dentro da Defensoria. Mas que essa política precisa de estrutura para atingir a totalidade dessas mães encarceradas, em de 5.800 mulheres. Importante esclarecer que a política depende de busca ativa por parte do Convive dessas mulheres nas unidades prisionais por todo o Estado. Importante esclarecer também que nos locais onde há defensoria instalada, a atuação pela mãe presa ficará a cargo do defensor ou defensora da ponta, como já ocorre. E nos demais casos, onde não há defensoria pública, a atuação é feita pelos núcleos. Assim, o AT4 prestará auxílio a todos os defensores e defensoras. Auxiliará na busca ativa das mulheres, organizará fluxos de atendimento e de formulários, prestará suporte no acompanhamento dos processos e nas devolutivas às mães presas, que, conforme foi ressaltado aqui pela Heloísa, né, é um fator de muita angústia das mulheres presas não ter informação sobre as providências que estão sendo tomadas ali nos processos delas. São milhares de mulheres de atendimentos, de processos e de devolutivas nos âmbitos civil, família, infância e juventude e criminal e execução criminal. Impensável, portanto, cumular essas atribuições com as imensas funções que o projeto Rede Apoia e o atendimento Pop Rua, por exemplo, também demandam. Inviável cumular as funções desse AT4 com as atividades de qualquer outro núcleo, nem mesmo com os núcleos que coordenam a política. Esperamos que o entendimento do relator, que, repita-se, diverge do posicionamento de todos os núcleos, não prevaleça. Esperamos que esse Conselho vote pelo fortalecimento da política Mães em Cárcere, como recentemente votou pela proteção das mães defensoras e de seus filhos e filhas. Obrigada. Já que sobrou tempo, eu queria só fazer um esclarecimento à carreira, porque eu mesma não tinha conhecimento antes de compor o núcleo especializado. Os 3 núcleos que nós representamos, eles atuam diretamente na política Mães em Cárcere, acompanhando os processos individuais, ou seja, a gente tem banca, apesar de ser núcleo especializado, nos locais em que não tem defensoria pública instalada. Ou seja, além de não ter rede pública, porque esses municípios geralmente são menores, para movimentar a rede, fazer articulação e encaminhamento nas demandas é ainda mais difícil, não tem CAN da defensoria instalado, facilitando essa comunicação com a rede, e nós conhecemos o judiciário em locais ainda mais distantes da capital. O diálogo vai ficando ainda mais difícil. A título de exemplo, no núcleo da infância e juventude, nos processos que nós acompanhamos, nós fazemos defesa em ação de destituição do poder familiar do feto. Ou seja, essas mulheres não podem nem se tornar mães, porque já tem ação de destituição do poder familiar proposta e sendo acompanhada pelo Ministério Público e pelo Judiciário com o aval da penitenciária em referência. E imagina a angústia dessa mãe não saber quando ela vai sair, qual que é o prazo dos processos criminais, se a pessoa que ela indicou para a ação de guarda, para ser responsável pela criança, conseguiu ter essa guarda deferida e fazer matrícula, ter acompanhamento de saúde, ou se ela foi destituída do poder familiar e ela não vai ter contato mais com seu filho porque foi adotada e eventualmente é um processo irrevogável, ela não vai mais poder ter qualquer poder sobre essa criança. Então, nós temos uma atuação direta e compartilhar o cargo da AT4 seria um extremo prejuízo para todos os processos que os 3 núcleos acompanham. Só isso para complementar. Obrigada. Obrigada às defensoras Rita de Cássia Gandolfo, Camila Gavon Torinho, que é a coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado de Situação Carcerária, e Gabriela Stable Bezerra, que é a coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado de Infância e Juventude.
como a gente já tinha falado, esse processo, então, está com vista para a terceira Subdefensoria Pública Geral, e acho que a gente vai analisar todas essas manifestações e o Conselho vai tomar a decisão mais acertada. Próxima inscrita é a Defensora Pública Coordenadora do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade Sexual e de Gênero, doutora Vanessa Alves Vieira. Bom dia, com a palavra. Olá, bom dia a todos os conselheiros e conselheiras, a ouvidoria, as pessoas aqui presentes. Agradeço a oportunidade de poder falar aqui neste momento aberto na unidade de Santana. E eu venho trazer também essa pauta, né, da necessidade de valorização dos núcleos e da necessidade de alocação desse segundo cargo de AT4 que possa ser compartilhado por todos os núcleos especializados, que se faz imprescindível que haja essa alocação desse recurso junto aos núcleos especializados. Acho que aqui é importante, né, a gente trazer alguns dados no sentido de que, sim, os núcleos especializados, eles também realizam atendimento direto às populações vulneráveis aqui do estado de São Paulo. Inclusive, realizamos atendimentos itinerantes em territórios de alta complexidade, como comunidades altamente vulnerabilizadas, comunidades tradicionais, aldeias indígenas, unidades nacionais, áreas críticas, né, como a Cracolândia. E, além de oferecer essa assistência jurídica, nós também, por meio do trabalho dos núcleos especializados, temos servido de atuação paradigmática, inclusive para outras defensorias públicas do país e até mesmo para outras instituições. Além disso, esse trabalho dos núcleos especializados, ele possibilita uma presença institucional da Defensoria Pública em locais onde não há ainda unidades instaladas. Então, acho que é muito importante destacar isso. É importante aqui trazer também que uma parte importante do trabalho dos núcleos é prestar suporte técnico e jurídico a todo o corpo funcional da Defensoria Pública, e ainda que o atendimento realizado pelos núcleos destoe, né, desse modelo tradicional de atendimento inicial especializado, ou seja, não temos ali uma triagem, nós sim realizamos, né, e temos dados aí que demonstram um elevado número de atendimentos realizados pelos núcleos, especialmente por meio de mutirões, de atendimentos itinerantes, de atendimentos em loco. E em 2024, inclusive, foram registrados mais de 2.000 atendimentos mensais em média. Então, acho que é muito importante a gente trazer esses dados. Então, é muito importante que nós caminhemos nesse sentido de valorização dos núcleos, pois muitas vezes há um discurso de diminuição da relevância, né, da atuação dos núcleos, da complexidade das demandas que nós atendemos, e esse tipo de discurso pode, inclusive, impactar no reconhecimento institucional dos núcleos e prejudicar essa alocação de recursos sem uma adequada compreensão dessas demandas que nós atendemos. Se considerados como uma unidade única, né? Então, há um consenso de que isso deve acontecer, uma estrutura administrativa cada vez mais independente, cada vez mais autônoma, mas se nós hoje fôssemos considerados como uma unidade, os núcleos constituiriam a 5ª maior unidade da Defensoria Pública, com mais de 20, né, defensores lotados e mais de 150 integrantes que validam e respaldam essa atuação dos núcleos especializados que estão ali atuando em conjunto com a gente. Apesar, né, de todo esse trabalho, de toda essa gama de atuações, nós enfrentamos importantes limitações estruturais ainda. Então, nesse contexto, é fundamental que nós que tenhamos a alocação desse AT4, que pode sim ser compartilhado por todos os núcleos especializados, né, sem exceção, e isso, inclusive, é coerente com o que já vem sendo decidido em relação à distribuição dos AT4s, prestigiando o atendimento ao público e o número de defensores. Então, se nós considerarmos esses critérios, né, que estão sendo utilizados,
nós possuímos, né, esses números expressivos de atendimento ao público e também defensores alocados nos núcleos especializados. Na ocasião, né, neste momento institucional, nós temos uma estrutura consolidada, né, que é a Secretaria dos Núcleos, que possibilita esse compartilhamento dessa pessoa, desse servidor, e uma maior distribuição, né, uma melhor gestão do tempo dessa pessoa. Então, nós manifestamos aqui, né, a nossa concordância de que haja um avanço nessa estruturação administrativa para que haja uma independência funcional de fato, né, nessa estrutura administrativa. Podemos pensar em criar ali uma forma de unidade, de coordenação administrativa autônoma para facilitar esse diálogo entre os núcleos especializados, mas enquanto essa estrutura não se verifica, não se dá, nós entendemos que alocar esse AT4 em apenas um núcleo especializado vai até mesmo em contradição com o princípio da eficiência, pois gerará grandes desafios aí na gestão de tempo, né, e na possibilidade de que esse trabalho seja efetivamente compartilhado. Muito obrigada. Obrigada, doutora Vanessa. Vou até, tendo em vista o papel de coordenação dos núcleos especializados da primeira Subdefensoria Pública Geral, fazer um esclarecimento que hoje a Secretaria dos Núcleos ela já fica separada da primeira Subdefensoria Pública Geral, ela está em outro prédio, funciona com um servidor AT3 e 2 oficiais, então eventualmente a alocação de um AT4 nessa secretaria não terá subordinação da primeira Subdefensoria Pública Geral. Próximo inscrito é o defensor público coordenador auxiliar do Núcleo Especializado de Segunda Instância e Tribunais Superiores, doutor Lúcio Mota do Nascimento. Bom dia, com a palavra. Corrigindo, então, primeiro vai falar o defensor público coordenador do Núcleo Especializado de Segunda Instância de Tribunais Superiores, doutor Rafael Moraes Português de Souza. Bom dia, com a palavra. Bom dia a todos, faço saudação à nossa presidente da mesa, doutora Bruna Simões, e faço saudação a meus colegas e estimado conselho, a Camila, pessoa também sempre muito aberta a diálogo. Parabéns por toda a articulação, em especial a data de hoje. Muito bom vê-la novamente presencialmente, uma pessoa que engrandece a ouvidoria no país inteiro. Faço saudação também ao Paulo, coordenador regional, e também à nossa coordenadora da unidade, Ana Carolina, e faço uma saudação especial fazendo um elogio público à sua atuação. Acho que há um mês, a Carolina procurou o núcleo, era uma sexta-feira também, meio-dia, era uma reintegração de posse. Nós sabemos que é uma situação que afeta muito essa unidade. A Ana Carolina está aqui, quero a posição. Meio-dia ela procurou o núcleo e falou, olha, eu não sei o que fazer. Sabia muito o que fazer, feito tudo, muito grande, muito igual, e poder acompanhar aquele primeiro momento, despachar com o desembargador, depois, no final da noite, né, ter a notícia de que a liminar foi definida, parabenizá-la, então, por toda a unidade, que, no final das contas, a atuação atuando na unidade. Quero parabenizar também a manifestação, o núcleo do idoso e os demais núcleos, e eu acho que a questão principal que nós devemos estar aqui, que me parece perpassa esse assunto, que é a estruturação dos núcleos. Nós não deveríamos estar aqui discutindo um cargo, 2 cargos, nós precisaríamos ter aqui a devida estruturação dos núcleos. É muito triste que ter esse debate, e eu concordo com todas as críticas que foram feitas aqui, porque todas as políticas públicas precisam de estruturação. Acho que a Vanessa ao ponto no seguinte sentido: temos que ter uma política efetiva de estruturação dos núcleos especializados. E eu acho que nós todos devemos aqui, de uma forma uníssona, fazer esse debate, fazer isso. E eu acho que o núcleo de segunda instância vai se colocar nessa posição de dialogar com os demais núcleos e, de fato, buscarmos a efetivação da política pública com toda a estruturação dos núcleos. De fato, acho que só não estar fisicamente é muito pouco.
Acho que a independência funcional dos núcleos deve ser garantida estruturalmente, inclusive com a alteração do ato 80, e dizer, né, os coordenadores são de cargos de confiança desse Conselho Superior, respondem a esse Conselho Superior, e a nossa estrutura administrativa deve representar essa importância que a nossa lei e a instituição dá. De fato, todos os núcleos aqui são muito demandados, eu acabei de citar aqui um exemplo de como a Ana Carolina precisou do núcleo, e muitos outros colegas precisam do núcleo. Então, eu acho que hoje devemos, sim, criar um forte pensamento institucional de fortalecimento do núcleo. E é por isso que hoje, novamente, trago aqui uma pauta também da estruturação dos núcleos, ou da desestruturação dos núcleos, que é o fim abrupto do projeto piloto. Faz uma semana trouxemos este tema aqui, já até compartilhamos isso também com os outros coordenadores do núcleo, que é não haver um diálogo em relação a um projeto que, de fato, até começou na própria coordenação anterior. É um projeto inicial, de atuação na capital, onde, com muito cuidado, nós fomos estabelecendo uma relação institucional, e hoje, daqui a 10 dias, nós podemos ter o término desse projeto sem que houvesse nenhum diálogo. Nós tivemos a apresentação de um relatório em outubro, tivemos o primeiro Power BI dos núcleos criados especificamente, estou aqui vendo o Fábio Soja, foi um dos pioneiros nesse projeto piloto, uma das pessoas que, de fato, sabem a importância desse projeto piloto. Temos aqui o segundo subdefensor público também, que foi coordenador na época da criação desse projeto, e a própria Defensora Pública Geral. Então, de fato, é preciso abrir um diálogo. E essa semana, a plenária do núcleo se reuniu extraordinariamente e, de maneira uníssona, chegou à conclusão que é preciso abrir um diálogo, é preciso que a gente evite a interrupção do serviço público. Foi nesse sentido que, na própria terça-feira, todos os membros pediram uma reunião para que a gente possa dialogar e para que não haja uma interrupção do serviço público. Não há nenhum problema de discutirmos qual deve ser o modelo de atuação da Defensoria Pública na segunda instância, se vai ser por remoção qualificada, se vamos cargo de provimento, mas essa discussão deve acontecer aqui no Conselho Superior, mas deve acontecer nesse Conselho Superior sem que haja interrupção do serviço público. Terça-feira, nós temos uma reunião também com o presidente da Quarta Câmara, inclusive estendi o convite para que a Defensora Pública Geral possa participar dessa reunião, mas eu peço aqui aos conselheiros, aos demais, inclusive aos demais núcleos, que façam parte disso. Me parece que é uma pauta, hoje é um núcleo, mas daqui a pouco pode ser o projeto Vida, pode ser o próprio Convive, e não pode estar isso apenas por uma decisão administrativa, deve ser uma decisão institucional. Então, agradeço aí a oportunidade de falar e manter esse diálogo, mas, novamente, aguardo essa possibilidade de diálogo com a administração superior. Bom, o defensor público coordenador auxiliar manifestou sua desistência da fala no momento aberto. Eu já tinha explicado na semana passada que eu tive uma reunião com o coordenador do núcleo de segunda instância, com o coordenador auxiliar do núcleo de segunda instância, com os membros, os defensores públicos que fazem parte do projeto piloto, para tratar a respeito desse assunto, dessa continuidade. Também tenho conversado com os conselheiros a respeito dessa questão do projeto. Infelizmente, de fato, o meu diálogo com o coordenador do núcleo foi interrompido, dado o teor das mensagens de WhatsApp que ele encaminhou para mim, e aí realmente fui obrigada a interromper o meu diálogo com ele, dado ao teor das mensagens desrespeitosas que foram me encaminhadas, mas continuo conversando com o coordenador, o membro do projeto piloto, o Dr. Bruno, e com os conselheiros, e quem mais estiver disposto a tratar sobre esse assunto. Não há nenhuma dificuldade da parte da gestão, da parte da administração em tratar a respeito desse assunto. O senhor Cornélio, que estava inscrito, também não desistiu da inscrição. Então, agora a gente vai tratar das pessoas que estão inscritas de forma assíncrona. Senhora presidente, pela ordem. A primeira pessoa que está inscrita é a assessora de projetos do Instituto de Defesa. Senhora presidente, pela Um minutinho. Gente, por gentileza, eu preciso continuar, que tem uma pessoa esperando para falar.
a assessora de projetos do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, a senhora Ana Lia Galvão. Bom dia, com a palavra. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu me chamo Ana Lia, sou assessora de projetos do IDDD, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Em nome do IDDD, gostaria de saudar esse espaço do Conselho Superior da Defensoria e agradecer a abertura para manifestações da sociedade civil também. Bom, nós participamos nos últimos anos do Comitê de Acompanhamento da Política Mães em Cárcere, promovido pela Ouvidoria, que foi um espaço fundamental para compreender tanto a importância quanto o funcionamento dessa política e, paralelamente a isso, também identificar os gargalos que precisam ser solucionados para ampliar o alcance do convívio, né? E assim como ITTC, SEDECA Sapopemba e Amparar, com essa discussão que eu gostaria de contribuir hoje, na medida do possível, aqui nessa participação remota. E um dos gargalos mais urgentes identificados pela sociedade civil e pelo comitê como um todo foi a necessidade de um profissional voltado à organização dos atendimentos, né? Para, em primeiro lugar, buscar ativamente por potenciais novas usuárias da política, que hoje alcança somente 20% das mulheres presas no estado de São Paulo, então tem esse desafio de ampliação. Em segundo lugar, desenvolver estratégias de atendimento individualizadas e adaptadas às diferentes realidades das mulheres encarceradas no estado, e, por fim, possibilitar a criação de uma relação de confiança com as pessoas atendidas. E para isso é necessária e é urgente, como já foi dito pelas defensoras dos núcleos especializados que me antecederam, a estruturação de um fluxo de atendimento das mulheres e familiares, com registros ágeis de demandas, estabelecimento de um calendário de atendimentos dentro das unidades prisionais, e o acompanhamento próximo dessas pessoas atendidas. Isso tudo além de muita atenção com os retornos às mulheres assistidas após o encaminhamento das demandas, porque essa é uma parte fundamental da criação de vínculo, e, consequentemente, do estabelecimento de confiança por parte da população prisional com a Defensoria Pública de São Paulo. E vale ressaltar que também, né, que a criação desse novo fluxo funcionaria, inclusive, para dar suporte à atuação dos defensores e defensoras que atuam nas demandas individuais, como mais um exemplo de impacto positivo para o trabalho da Defensoria Pública como um todo. E no entendimento do IDDD, esses são elementos centrais para aumentar consideravelmente a efetividade da política Mães em Cárcere, e participando do comitê de acompanhamento dessa política, a gente viu a dimensão desse desafio e pôde compreender, entender a importância e a urgência de ter um profissional voltado especificamente para esse trabalho, né? Então, por fim, reitero a permanente disponibilidade do IDDD de contribuir com as políticas de atendimento da Defensoria Pública de São Paulo. Faço coro às falas que me antecederam no mesmo sentido dessa reivindicação, e agradeço o espaço aberto para a nossa contribuição. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Ana Lia. Eu agradeço pelas palavras e pelo apoio em relação à política Mães em Cárcere. Cadê o Lúcio? O coordenador auxiliar do núcleo de segunda instância e tribunais superiores pediu sua reinscrição, defensor público coordenador auxiliar Lúcio Mota do Nascimento. Bom dia, com a palavra. Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Queria cumprimentar na figura de Vossa Excelência, doutora Bruna Simões, a presidente desse espaço, todos os demais conselheiros e conselheiras, em especial a sociedade civil aqui presente. Eu falo aqui enquanto coordenador do Núcleo de Segunda Instância, no primeiro momento trazendo a importância, e aqui dialogando com a sociedade civil, que trouxe figuras célebres da Defensoria Pública, como Fraceto, foi coordenador também da infância, foi meu colega de trabalho lá em Infância Infracional, das demandas que foram trazidas aqui, reintegração,
E o quanto é importante para a gente, no núcleo de segunda instância, vocalizar essas demandas. Porquanto é esse espaço também que a defesa dialoga. E a sociedade civil precisa entender que o núcleo de segunda instância é um espaço muito espinhoso para a Defensoria Pública, no sentido da conquista do espaço, das conquistas jurídicas. E estar no núcleo de segunda instância é uma conquista institucional que vem desde 2006, e hoje o nosso espaço, ele é de fato um espaço efetivo, um espaço que a gente consegue dialogar. E trazendo ao concreto a demanda específica daqui, é importante dizer que a quarta Câmara, uma Câmara muito difícil, termos muito simples aqui falando, de conquistar espaço, a Defensoria Pública atua faz algum tempo, ao longo de quase 2 anos. E neste momento, a gente vê na iminência de perder essa conquista desse espaço. Porque as demandas trazidas aqui, elas também caem no espaço da quarta Câmara. Quarta Câmara Criminal. E esse espaço é muito mais difícil para a Defensoria Pública. E foi pensando nisso que a Defensoria Pública, então, alocou nesse espaço 2 colegas que pudessem representá-la. E ao longo dos 2 anos, foi efetivamente demonstrado que esse espaço teve muito avanço. Os dados estão aí, os relatórios estão aí. E aqui, esse coordenador, ele faz coro à demanda, pedindo insistentemente também a sociedade civil e a Defensoria Pública, e falo isso na figura da primeira sub, que possa dialogar com a Defensoria Pública de segunda instância. Porquanto, se houver solução de continuidade, que possamos pensar num caminho que permita ainda a conquista desse espaço. Não pode a Defensoria Pública retroceder. Não pode, neste momento, se permitir a deixar o espaço sem que os avanços continuem. Portanto, o primeiro trecho da minha fala vai nesse sentido, de que, efetivamente, a plenária do núcleo de segunda instância ficou abismada com a possibilidade do recuo desse avanço institucional, e porquanto pediu a primeira sub, e também a Vossa Excelência Defensora Geral, que possa conversar conosco. E a respeito do núcleo de segunda instância, eu falo aqui no sentido geral, eu não imagino a Defensoria Pública de segunda instância tendo essa dificuldade que vem tendo ao longo desses 4 meses de atuação, nos próximos 1 ano e 8 meses. Sinceramente, não é a Defensoria Pública que eu sonhei, não é a Defensoria Pública que eu quero estar, e não é essa coordenação que eu quero estar ao longo de 8 anos e 8 meses. Porquanto, a minha insistência em falar, depois da desistência expressa pedida, e eu peço aqui, agradeço a oportunidade de falar novamente, não dá para não dialogar. É impossível que a gente enxergue no núcleo de segunda instância uma rivalização. Eu não posso pessoalizar o núcleo de segunda instância. Ali eu tenho um trabalho feito para 900 colegas. Que a gente possa, neste momento, ter a clareza, a sutileza de enxergar que sem diálogo não vai haver avanço. E que as mensagens postas no WhatsApp, eu as vi. Não foram trazidas dessa forma que foram trazidas aqui. E eu não posso enxergar na primeira sub a minha rival. É impossível eu não dialogar com ela, porque depois de uma fala do colega de segunda instância, que tem suas dificuldades, pode ter, tem os seus ruídos criados, é uma fala belicosa, porque eu quero trabalhar entregando à sociedade civil o meu trabalho bem feito, e dessa forma não há paz. Não quero eu, falo aqui para a sociedade civil, a ouvidoria, continuar com 1 ano e 8 meses nesse estado. Um estado de inquietude, um estado que não se enxerga a paz, um estado que só se enxerga guerra política, espaço de guerra política. Portanto, por favor, vamos enxergar o núcleo de segunda instância, de fato, como um espaço que vai entregar uma atividade fim, assim como se entrega todos os dias de uma maneira escorreita nas comarcas que tem a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Eu me encerro, muito obrigado. Muito obrigada ao coordenador auxiliar do Núcleo de Segunda Instância. Próximo inscrito é o representante da AFAP, Associação dos Familiares e Amigos dos Presos e Egressos, senhora Fabiana Soller. Bom dia, com a palavra.
Bom dia a todos do Momento Aberto. Meu nome é Fabiana Soler, sou representante da AFAP, Associação de Familiares Presos, Amigos e Regresso. Nossa atuação é dentro do estado de São Paulo e nós viemos aqui, pedir gentilmente para que vocês escutassem o nosso vídeo e que essa escuta seria uma escuta de ouvir mesmo profundamente o nosso pedido. Está tendo uma disputa interna, saudável democrática, do AT4, esse cargo para a Defensoria Pública atuar em alguns outros setores. Nós sabemos que o sistema carcerário no Brasil é um dos maiores violadores de direitos no nosso território. Nós sabemos que nós temos poucos defensores nessa área, e quando a gente faz esse recorte aqui no estado de São Paulo, que é a maior população encarcerada do Brasil, tá aqui, a gente recorta pensando na mulher, na mulher encarcerada. Nós sabemos que as mulheres, elas são totalmente vulneráveis, nós sabemos do abandono delas pela sociedade, pelos esposos, pela família, então ainda é mais grave a situação de uma mulher presa. Pensando nisso, a gente tem o Convive, que é a atuação da Defensoria Pública, principalmente focado em mulheres, gestantes, grávidas que amamentam ou que têm crianças menores de 18 anos. E a gente sabe que a atuação, ela não consegue atingir a sua totalidade de 100%, fica numa média de 20%. E pensando nisso, a gente precisa ampliar esses direitos dessas mulheres, principalmente porque a gente atrapalha o não convívio delas, presas, com seus familiares e principalmente com as crianças. Então, a luta por dignidade, pelos direitos, pela seguridade dentro da justiça, ela precisa ser ampliada. A gente precisa deixar que essas mulheres voltem ao convívio, principalmente dos seus filhos. É uma luta muito justa, muito digna e que ela precisa ser ampliada. Então, esse núcleo, tanto do NESC como no DEM e da infância, a gente precisa que tenham mais defensores. E quando a gente sabe que a gente tem a oportunidade de ter mais um, a gente tem que ir para a luta juntos, para que a gente consiga e para que a gente garanta. Então, eu peço que vocês observem com bastante celeridade que essas pessoas, essas mães, essas mulheres, elas têm uma rede atrás delas, que são principalmente os seus filhos. E pensando nessas crianças, nessas pessoas que cotidianamente têm seus direitos violados, quando não o Estado ainda comete crimes graves, como tortura física, tortura psicológica, que se estende às mulheres encarceradas e às suas famílias. Então, eu peço para que a gente, vocês que estão aí, possam dar essa oportunidade da gente ter mais um defensor nessa área e garantindo o direito a essas mulheres e a essas crianças. Muito obrigado para todos. Muito obrigada, senhora Ana. Desculpa, senhora Fabiana. O próximo e último inscrito é o defensor público coordenador auxiliar do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo, senhor André Luiz Gardinal Silva. Bom dia, com a palavra. Bom dia, excelentíssimas conselheiras, excelentíssimos conselheiros. Eu sou André, coordenador auxiliar do Núcleo de Habitação, e venho aqui reforçar a manifestação trazida por 9 núcleos especializados no último dia 27 de novembro, sobre a necessidade de destinação de um cargo de assistente técnico nível 4 para todos os núcleos. Inicialmente, é importante sempre ressaltar que os núcleos são órgãos de execução que atuam em demandas sensíveis e estratégicas em todo o estado de São Paulo e que fortalecem o modelo público de defensoria, como já ressaltado em outras oportunidades aqui nesse conselho, modelo que sempre é defendido e merece defesa. Os núcleos especializados desenvolvem atendimentos esses tanto de forma individual quanto de forma coletiva, especialmente atendimentos itinerantes. Quanto ao núcleo de habitação, somente nesse ano de 2024 foram atendidas mais de 500 pessoas, tanto na capital, em algumas favelas e regiões mais distantes da capital, quanto também no interior. Esse número ele é somado também a atendimentos que são feitos na unidade
tanto de forma coletiva quanto individual. A importância desses servidores do AT4 para os núcleos de forma homogênea é essencial para uma prestação que garanta um suporte nos atendimentos realizados. Sabemos que o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos realiza diversos atendimentos à população em situação de rua, dentre outros que são realizados pelos outros colegas. Assim, esse cargo ele poderá auxiliar e prestar suporte a esses atendimentos de forma perene. Por isso que se defende que esse cargo seja destinado a todos os núcleos com uma centralidade administrativa, de modo que se possa, assim, desenvolver esses projetos de forma contínua. Ressalto, por exemplo, o núcleo de habitação, a Jornada de Moradia Digna, que acontece a cada 2 anos, e esse ano entra na sua 8ª edição, e nas pré-jornadas, realizadas ao longo de 2 ou 3 meses, são realizados atendimentos itinerantes, sendo que a presença de um AT4 seria essencial para o apoio nessa atividade, que é realizada pelo núcleo. E a presença desse AT4, a destinação desse AT4 de forma homogênea, garante o desenvolvimento dessa atividade de forma contínua. Ressalto aqui a importância de que esse AT4 não tenha uma localização em um núcleo específico, sendo que, nesse caso, essa destinação seria prejudicial ao próprio desempenho das atividades, já que uma atuação apenas como um apoio, ela não garantiria o desenvolvimento dessas atividades de forma perene, e ela se desvincularia das necessidades de cada um dos núcleos, sendo que reforço aqui a necessidade de destinação para todos os núcleos e que esse cargo seja lotado de uma forma a garantir o interesse de todos e não em um núcleo específico. Muito obrigado e boa sessão a todos. Muito obrigada ao defensor público André, que também trouxe o assunto relacionado à alocação dos AT4s. Bom, como eu falei, o senhor Luiz Cornélio também abriu mão da sua fala lá na Boa Vista, em razão da necessidade de troca do link. Eu vou pedir 5 minutos para que a gente possa reiniciar a sessão. Obrigada.